Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom, vamos dar continuação ao nosso último capítulo do livro 1, que é o capítulo 4, certo? Nossa continuação, vamos falar sobre figuras espaciais. Vocês estão conseguindo ver que tem vários desenhos aqui, ó, que a tia colocou. Iremos estudar um pouco sobre cada um, tá? Bom, nessa aula, inicialmente eu vou trazer um mini resumo, eu até coloquei aqui nos tópicos 1 e 2, um mini resumo sobre figuras planas, tá? E depois a gente vai começar a estudar sobre figuras espaciais. Vamos lá. Bom, as figuras planas são aquelas figuras que a gente estuda desde a alfabetização, muito tempo atrás, que são quadrado, retângulo, triângulo, losango, pentágono, trapézio, hexágono e por aí vai. Ah, tia, como é que eu posso classificar uma figura plana? As figuras planas, elas são biodimensionais. O que seriam isso? Elas possuem duas dimensões, tanto comprimento quanto largura, tá? Então, o que vai acontecer? Eu quis trazer esses conceitos para vocês, tentar lembrar, por conta para vocês começarem a conseguir diferenciar figuras planas para figuras espaciais. Então, figuras espaciais, vocês conseguem perceber que ela não tem outra coisa além disso. São figuras básicas, são figuras que não vão possuir volume, certo? Se não possuísse volume, por exemplo, uma piscina. Uma piscina a gente consegue entrar na piscina porque ela possui volume. Ela é maior o tamanho dela. Como se eu pegasse ela e ampliasse. Um quadrado, tem como a gente entrar no azulejo? O quadrado ele só possui comprimento e largura. No azulejo da casa de vocês, ou então da escola, enfim. Tem como entrarmos no azulejo? Não tem, porque ele não possui volume, tá? Então, o que vai diferenciar agora é porque as figuras espaciais vão ser tridimensionais. O que seria isso? Vão possuir comprimento, vão possuir largura e vão possuir uma coisa chamada volume. Vamos lá. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, que pentágono recebe esse nome porque ele tem 5 lados, tá? Tá aqui o desenho do pentágono que a tia trouxe, ó. Aqui. Coloquei até eles com carinha. Pentágono, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por isso que recebe o nome de pentágono, porque são 5 lados. E o hexágono, tia? Eles têm 6 lados, por isso que o nome dele é hexágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Por isso que recebe o nome, porque ele possui 6 lados. Bom, vamos começar. Para eu dar uma introdução para vocês, tanto na parte das figuras planas quanto figuras espaciais, eu trouxe uma pequena leitura, tá? Que são coisas do dia a dia, que vocês às vezes podem perguntar, tia, para que eu vou utilizar isso na minha vida? Qual a importância da matemática, pelo amor de Deus? Eu vou dar exemplos aqui a um texto super divertido que introduz um pouco para a gente conseguir ter a percepção do dia a dia, ter ideias que são relacionadas ao dia a dia, entendeu? Que estão presentes e que sem a matemática, infelizmente, seria inviável de acontecer, tá? Então vamos lá. Introdução à geometria. Leitura do poema. Para que estudar geometria? Vê lá, que atrapalhação, disparate e confusão. Este mundo não seria se um dia, de repente, por loucura, toda a gente esquecesse a geometria. O carpinteiro, o João, não podia pôr no chão uma janela que servisse. E a janela, coitada, jamais era consertada se um dia o vidro partisse. Queria a gente uma jaqueta, não importa azul ou preta, mas nem curta e nem comprida. Sem geometria, apostas, vinha com uma mangas nas costas, nunca ficava medida.
o operário na construção, do telhado aos réis do chão. Que fazer já não sabia, a porta já não fechava, a parede desabava, a escada não existia. Então, gente, se vocês quiserem comentar sobre esse poema no grupo depois que assistirem um vídeo, seria ótimo para tia ver que vocês prestaram atenção e gostaram. Então, aqui nesse poema, conseguimos perceber que as roupas não teriam como existir, não seria uma medida certa, porque não haveria como medir comprimento e nem largura da roupa. A construção tampouco serviria. Como é que eu ia fazer uma casa se eu não conseguisse medir, se eu não tivesse a noção de espaço? Imaginei uma casa sem largura, sem volume. Como é que nós íamos caber numa casa? Imagina aí. Se não tivesse a geometria, a matemática, que é um conceito da matemática, como é que ia haver escadas? Como é que iam ter casas de segundo andar, tá? Então são exemplos que eu quero que vocês percebam a importância, o quanto é importante estudarmos sobre isso. Vamos dando continuação. Ó, figuras espaciais. As figuras espaciais, para vocês terem uma noção, desde sua origem, a humanidade, ela conseguiu fazer essas figuras espaciais 150 antes do nascimento de Cristo. Elas já existiam entre os gregos, que são essas pirâmides aqui, ó. Entre os gregos, pelos egípcios, enfim, pelas pessoas de antigamente. Teve um poeta grego que fez uma lista das 7 obras dignas de serem vistas, ou 7 maravilhas do mundo, como são conhecidas, tá? Então era um monumento de esculturas bem produzidas pelo ser humano, entendeu? Então, aí já prova que a geometria já existia muito antes. Não seria possível não fazer isso daqui e nem fazer as medições, ó, se não houvesse a matemática ou a geometria. Elas estão presentes há muito tempo na história da nossa humanidade, na história da evolução das coisas. Então, eu peço a vocês que analisem, prestem atenção, como a matemática ela é de extrema importância, entenderam? A parte da geometria é de extrema importância. Sem ela, não teríamos nem casa, como eu falei anteriormente, não teríamos blusa para vestir porque não haveria medida certa, entenderam? Então, vamos começar. As figuras espaciais, a gente já falou anteriormente, que são figuras que apresentam 3 dimensões, tá? Largura, altura e comprimento. E essas figuras espaciais vamos poder começar a medir volume, tá? Vão ser apresentadas agora a medição de volume. E agora vamos poder medir volume. Não tinha como medir o volume nas figuras planas, a gente só calculava as áreas, tá? Isso só vai ser estudado bem mais lá pra frente, tá, gente? Vamos lá. Para começar, vamos estudar sobre os poliedros. O que são poliedros? Para começar, eu coloquei até aqui a separação da palavra poliedro. Poli, ó, significa vários, e edro significa faces, então são de várias faces, tá? E é importante vocês perceberem que essas figuras aqui, ó, elas não possuem nenhuma lateral, ó, com algum círculo ou algum corpo redondo, tá? Não são figuras arredondadas. Então, vamos começar nosso estudo sobre poliedros, figuras espaciais. Para começar, vamos começar a estudar sobre o prisma, tá? Esse prisma é esse desenho que a tia colocou aqui, ó. Aqui, primeiramente, eu quero que vocês entendam o quê? O que são vértices? Os vértices são esses lados aqui da figura, ó. As vértices, elas são o encontro
são o encontro dessas linhas, tá? Mas, tia, como é que se chama essas linhas aqui, ó? Essas linhas são chamadas arestas, tá? Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Pronto. Então, a minha vértice é o encontro desses pequenos que também parecem segmentos de reta que estudamos anteriormente. Então, a minha vértice é o encontro, ó. Tá vendo que tá aqui, ó, uma aresta se encontrando, ó. O nome da linha são arestas, tá? Vou botar aqui, ó, linha, aresta. E a minha vértice, ó, tá bem aqui, ó, o ponto de encontro delas. Peguei essa daqui, ó, encontro dessa e encontro dessa. No momento que as três se encontraram, ó, tá aqui, formou uma vértice, tá? Tia, e o que seria face? Bom, as faces das nossas figuras seriam o quê? Seriam essas laterais aqui, ó. Opa. Seria essas laterais aqui, ó. Tá? Desse lado, enfim. E a nossa base é como se fosse o nosso chão. O que sustenta a figura para cima ou para baixo, tá? Então, aqui é a base superior e a base inferior. Certo? E as minhas faces estão aqui, nas laterais. Então, vamos voltar novamente. As nossas arestas são as nossas linhas. Tá aqui as linhas. As nossas vértices são pontos de encontro das nossas arestas, ó. De 3, pode ser 4, dependente da figura, tá? Que são esses pontos de encontro. E as nossas faces são as laterais. Faces laterais são as faces que ficam ao lado da figura, ao redor da figura. E a base tanto tem superior quanto inferior, porque se eu pegasse essa figura e botasse ela de cabeça para baixo, também seria uma base na parte de cima. Vamos seguir. A nossa próxima figura será um paralelepípedo. No dia a dia, é muito frequente encontrarmos uma figura espacial chamada paralelepípedo, que é um prisma. Paralelepípedo, gente, eu falei rápido, desculpa. Ela está presente em caixas de arquivos, caixa de leite, caixa de sapato, edifício, etc. Aqui, eu trouxe para vocês, não estou fazendo propaganda de leite, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês uma forma de encontrarmos o paralelepípedo no dia a dia, que seria o quê? Na caixa de leite. Não é preciso ser essa marca que a tia colocou aqui, pode ser qualquer outra marca de leite, tá? Nas caixas de sapato, essa daqui eu botei sem nada, mas são aquelas caixas de sapato que quando compramos sapato ou sandália, elas vêm numa caixa, tá? Enfim. Então, eu só quero trazer para vocês ideias que lembrem, tá? Paralelepípedo. Que ele é um prisma. Vamos lá. Aqui, nas figuras espaciais, quando estudamos paralelepípedos, vamos agora tentar encontrar a vértice, a aresta e as faces. Eu trouxe para vocês dois exemplos. O prisma reto e o prisma oblíquo, certo? Que é esse mais deitadozinho. Mas por enquanto vamos estudar só esse daqui, tá? Eu só trouxe para vocês terem uma amplitude maior de conhecimento em referência a paralelepípedo. Vamos lá. O paralelepípedo. Tá aqui a minha base embaixo, minha base em cima. Aqui é H de altura, tá, gente? Eu coloquei para denominações futuras, estudarmos mais profundamente. Então, já encontrei as minhas bases, ok. Agora, quem são as minhas faces? Minha face tá aqui, ó. Minha face lateral tá aqui, tá aqui, tá aqui e tá aqui na frente, certo? E quem seria aqui as minhas arestas? As minhas arestas seriam o quê? As minhas linhas ou segmentos de retas, tá?
Segmentos de reta porque é limitado no começo e limitado no fim. Imaginem essa figura se não tivesse limitação, fosse uma coisa infinita. Como é que eu ia conseguir desenhar? Ó? Não ia dar nem para desenhar, porque nem ia ter fim. Ia ter um começo e não ia ter fim. Não ia ter começo nem ter fim. Então, são segmentos de reta, são arestas, tá? Essas linhas aqui, ó. Em todos os lugares. Vamos lá. E nossas vértices, a gente sabe, acabamos de ver anteriormente, que a nossa vértice é o ponto de encontro dessas arestas, tá? Então tá aqui, ó. Uma vértice, outra vértice, outra vértice, outra vértice, outra vértice, outra vértice, outra vértice e outra vértice. Nessa figura aqui do lado, cadê minhas vértices? Tá aqui, ó. Uma, duas também, que outra, que outra, que outra, que outra, que outra e aqui outra, certo? Então, minhas vértices são ponto de encontro das minhas arestas, que as minhas arestas são segmentos de retas. E as minhas faces são as que estão no lateral. Base é o que sustenta a parte superior e a parte inferior, tá? Superior é a parte de cima e a parte inferior é a parte de baixo, tá, gente? Então, vamos dar continuação. Vamos ver agora uma figura chamada cubo. O cubo, não sei se vocês já jogaram esse cubo aqui, ó. É super legal de jogar. Ele também tem umas técnicas matemáticas para poder conseguir colocar as cores certas nos lugares, tá, gente? Esse cubo, muito sem dificuldade, né? Até a tia também, enfim. É o mais normal que conhecemos como cubo. Quando fala de cubo, já pensa no cubo mágico, como é chamado esse brinquedo, tá? Então, tentem perceber que o cubo, vocês lembram da qual é a figura plana que possui todos os lados iguais? Qual seriam? O quadrado. Finjam que isso é um quadrado, porque a tia não é muito boa de desenhar. Ó, finjam que isso é um quadrado, tá? Então, vocês conseguem perceber que aqui também tá o quê, ó? As minhas faces todas são o quê? Com formato de quê? De um quadrado. Tá aqui, ó. Quadrado, quadrado, quadrado. Então, todos os meus lados, todas as minhas faces, estão com o formato de um quadrado. Sendo assim, se eu sei que o quadrado, todos os lados são iguais. Se, por exemplo, aqui fosse 6, aqui também seria 6, aqui também seria 6 e aqui também seria 6. Porque um quadrado, todos os lados são o quê? São iguais. Então, se eu sei que o meu cubo, ele é composto, ele é formado por vários quadrados, só tem quadrado. Então, a mesma coisa de eu falar o quê? Que todos os lados são o quê? São o mesmo tamanho. As minhas arestas também vão ser do mesmo tamanho, tá? Não vai ter diferença nesse caso do cubo. Por quê? Porque todas as minhas arestas, elas vão possuir os mesmos tamanhos, tá? Vamos contar quantas faces quadradas tem esse cubo. Vamos lá. 1, que é essa parte da frente, né? Essa parte aqui, ó, tá? 2, que é essa parte aqui. 3, que é a parte de trás, ó, que não tá dando pra ver. 4, essa parte aqui da lateral, que também não tá dando pra ver. 5 e 6. 5 em cima e 6 embaixo. Então, o cubo, ele é formado por 6 faces, que são o quê? São quadradas. 6 faces quadradas. Porque o formato dele, todos os lados são formato de um quadrado, tá? Aqui é um quadrado, 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 aqui é um quadrado. Todo lugar tem quadrado, certo? Então, gente, por hoje, por enquanto, eu vou explicar só isso para vocês, em referente aos sólidos espaciais. Na próxima aula, continuaremos sobre pirâmide, corpos redondos, cilindro, cone, esfera e as planificações, tá?
que na próxima aula a tia vai explicar o que são. Falem no grupo se vocês conseguem lembrar de outras coisas que lembrem desses sólidos que a tia explicou aqui. E, por favor, coloquem no grupo para poder compartilharmos conhecimento, tá? Facilitar mais o entendimento, que eu possa auxiliar vocês com mais exemplos. Então, vamos lá. Vamos estudar matemática, que matemática está em todo lugar. Outra coisa que eu quero lembrar vocês, que eu acabei de não mencionando, deixa eu colocar aqui novamente. Pronto. Outra coisa que eu vou falar para vocês, quando fazer um exercício, vocês souberem já, vou dar uns spoilers de exercício, prestem atenção. Nesse prisma aqui, é um prisma com base, como é que vai ser chamada esse prisma? Prisma com base, com a minha base, olhando aqui para a minha base, ela é um formato de quê? Como é o nome dessa figura aqui, ó? Como? Triângulo. Isso. Então, se garantindo. Triângulo. Então, meu prisma ele tem o quê? Base triangular. Um prisma de base triangular. Por quê? Porque a base dele é formato de quê? De um triângulo, tá? Podem haver outros tipos de base. Por enquanto, eu trouxe para vocês a base triangular, mas depois a tia vai mostrando para vocês no decorrer, nas aulas no grupo, que existem outras bases, tá? Então, é isso. Façam atividade, vou já postar a agenda aqui para vocês. E fiquem bem, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Vamos continuar essa aula no grupo, tá?